Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 7 de julho de 2025. Tá. Aqui. 7 de julho de 2025. Agora é mais ou menos, agora é 7h44 da noite. Eu vou ler a mensagem para vocês, né? Eu tô testando aqui um suporte no telefone que eu comprei pro carro e eu tô testando ele aqui no Instagram, né? Vamos ver, tem hora que ele fica querendo cair, eu tenho que tomar mais cuidado. Mas vamos lá então. Então, uma boa noite para todo mundo, né? Eu vou ler a mensagem. Vou até tirar a blusa aqui, que eu achei que eu ia sentir frio, mas eu tô sentindo é calor. Vou tirar outra blusa aqui. Eu tô lendo a mensagem. O Éden de Satanás. Nota caindo aí. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Esse suporte aqui não vai dar certo, gente. Vai ter que ficar aqui mesmo. É porque eu comprei esse suporte aqui, quer ver? Aqui é o suporte que eu comprei, ó. Então, eu tô tentando colocar ele ali, mas não vai dar certo. Tentei colocar, mas ele fica querendo cair. Ele não aguenta o peso do telefone, cara. Eu achei que ficou legal, a altura até boa, mas aí ele fica querendo cair. Mas e agora? Como que eu vou fazer também para esse telefone ficar seguro aqui, né? Deixa eu ver aqui. O que eu vou arrumar? Nossa, quase que eu arrumo. A confusão danada aqui. Deixa eu ver. Eu tinha que ficar aqui, né? É tudo novo pra mim, viu, gente? É que eu tô testando esse negócio. Se ele ficasse aqui, deixa eu ver. Se ele ficasse aqui, ó. Vou aqui, ó. Não caísse, já tava bom. Vamos ver, se ele não cair aí já tá bom, né? Deixa eu tirar essa blusa aqui que eu tô sentindo é calor. Espera aí, rapidinho. Vou tirar aqui mesmo. Então vamos lá. Eu tô com meus gatinhos aqui comigo, gente. Tá aqui o Férias comigo e a Branquinha. Ô, Branquinha, você vai ficar embaixo? Essa tomou seu lugar, né? Então vamos lá. Igual hoje, gente, vou só ler, tá? Não vou orar, não vou fazer nada. Vamos continuar pra mim terminar essa aqui. Eu já tô com uma aqui na porta comigo aqui. Então vamos lá. Eu tô na página 20, tá? Vamos continuar a leitura. Isso mesmo, aí está. Está vendo qual é a perversão? São roupas de mulher usando suas franjas. Outro dia eu estava no Howard's Shows. Não, esse aqui, mas o da estrada, na saída ali, e permaneci sentado ali, esperando ali. Vinha um rapazinho com a boca aberta, ele tinha cabelos escuros, e os penteios desse lado assim, e pôs um rolo e o encaracolou acima dos olhos, olhando pela parte superior dos olhos, indo por ali. Se eu já vi uma perversão, veja, ele não queria, ele poderia provar talvez que era um homem. Mas em seu espírito ele era feminino. Ele não sabe de que lado está. Isso é certo. Que perversão! Isso é o que Satanás faz. Ele perverte
as nações, perverte a igreja, perverte as pessoas. Ele é um enganador, um pervertor da verdade original de Deus. Fez o homem ele fez a mulher, e os vestiu de forma diferente, e ele quis que permanecessem assim, e existem dessa forma. Um é feminino e o outro é masculino. Ele separou Adão no jardim do Éden e fez assim, separou Eva dele. Agora, ele usa as franjas dela, ela corta o cabelo como o dele, e ele tenta usar o seu como o dela. Ela usa as roupas exteriores dele, e ele usa as roupas interiores dela. Agora, isso parece sacrilégio, mas não quero dizer isso dessa maneira. É a verdade absoluta do Evangelho. Se você não sabe disso, então há algo errado com você. Ou você é cego ou nunca esteve nas ruas e tentando ela como ele pensam que estão certos, que vão chegar em algum lugar. As mulheres dizem, bem, está tão quente. As indianas apaches lá fariam vocês se envergonhar. Quanto mais faz calor, mais roupas elas vestem para se proteger do sol. Isso as faz suar, para que assim possam ter um ar-condicionado. Enquanto caminham, elas se expõem ao sol. Você não conseguiria expor nada? Teria bolhas e queimaduras, mas, veja, isso é o que chamo de formação superior. A ciência moderna produz isso. Meu Deus, ali está ela, nua, em Laodiceia, e não o sabe. Ela estava nua no Éden. Os dois reinos parecidos. Um é de pecado e morte, e o outro é vida e justiça. Lá ela estava velada com um véu santo. Ambos estavam nus. Eles não sabiam nada disso, porque estavam velados com o Espírito de Deus. E aqui estão eles velados com consciências, e olha um para o outro para ver. Veja, Adão podia olhar para Eva e não sabia que ela estava nua. Mas agora, com esse véu de consciência, ele não percebe que está nua, mas ela o faz sob este véu de consciência para fazer com que os homens olhem para ela. É a única razão pela qual ela o fez. Vocês não creem nisso? Mas o fazem de todos os modos. E o homem olha, e ele descobriu que você tem tanta atração, que ele vem e veste algumas de suas roupas. Que perversão, que era, que tempo é esse que estamos, quanto enganoso, todas as coisas, e não sabem, um espírito absolutamente pervertido está no homem. Ele está velado pela consciência de Satanás, e a mulher também é um espírito satânico de uma grande sociedade. Veja, eles não sabem, mas são
uma organização. Mulheres usando shorts e pertence a uma organização. Homens vestidos assim pertence a uma organização. Vou lhe dar a abreviaturas disso. BSS, Bis Sister Societies, grande sociedade de irmãos. Então, é a isso que eles pertencem. Aparecem ali como uma Big Sister sociedade, grande sociedade de feminados, com aquelas calças curtas, uma coisa de aparência nojenta e suja. Homens, agora, vocês podem discordar de mim, mas essa é a verdade. Vocês se perverteram e não sabem. Vocês já não agem mais como um homem. Veja, estão se tornando tão delicados e não parecem mais homem. Homens e mulheres também. Eles são uma sociedade, são uma organização. Porque João, o vizinho do lado, vestiu shorts. Então, por que não posso usá-los? Luela queria que eu usasse, porque João, o vizinho, usou. E, bem, se Suíce, Jane pode usá-los, Marta, Jane também pode usá-los, ou Suíce Lou, ou qualquer que seja o nome dela, bem, é uma sociedade, é uma organização. Vocês pertencem a isso espiritualmente e não o sabem. E se é assim, e vemos que é assim, vocês também estão cegos. Vocês estão cegos em relação a essas denominações, nas quais Satanás os vem envolver em seu plano para seus filhos. Satanás envolveu homens e mulheres nessas coisas. Eles não o sabem. Pervertido, não mais um filho de Deus, com franjas na face, shorts, na igreja, um pastor num púlpito. Não, esse não é um filho de Deus. Ele nunca passou pelo filtro do pensamento de Deus. Ele não usaria roupas de mulher? Claro que não. Nem ela usaria roupas de homem. Veja, não é um filho de Deus. É um filho de Satanás. E uma filha de Satanás. Coisas duras de dizer. Satanás teve sucesso em perverter e apoderar-se desse mundo e torná-lo o seu reino, onde esse homem foi colocado com um livro aberto para escolher por si mesmo que tipo de vida desejava. E isso mostra o que está no seu coração. Vê, sabe de uma coisa? Suas ações falam tão alto que afastam sua voz. Deixe-me estar com um homem e ouvi-lo dizer: somos todos cristãos, pertencemos à igreja. Há fotos de mulheres nuas penduradas por todo o seu escritório. Não faria diferença o que ele me dissesse. Eu saberia que não é assim. Vocês também? Vou passar para outra página aqui. Deixe uma mulher dizer que é uma cristã e com cabelo curto, você sabe que não é assim. Vem, sim, Senhor,
que ela diga que é uma cristã e usando pinturas e maquiagem e shorts e dizer que é uma cristã, você sabe que não é assim. A palavra de Deus lhe ensina melhor que não é assim. A palavra diz que ela não pode fazer isso e ser uma cristã. Ela é até desonrosa e tudo mais. Como Deus vai colocar uma coisa desonrosa em seu reino? Não, não, Senhor, de forma alguma, não, não, Senhor. Elas por si mesmas mostram seu desejo. Não se pode fazer com que uma pomba coma com um urubu, de modo algum. Uma pomba não tem fel. Ela não pode comer carniça. Se ela dessa coisa bicada nisso, a mataria. E ela sabe disso. Mas um urubu pode comer quase tudo o que quiser. Vem, ela tem véu de sobra. Então você descobre. É assim que é como o mundo hoje. A mesma coisa, eles estão nus, cegos e não sabem. O urubu pode comer carniça, mas a pomba não pode. Satanás faz isso pelo desejo da mulher, por conhecimento, por sexo, que ela escolheu por sua própria vontade. Agora, observe, foi Eva que levou Adão ao erro. E foi a mulher que tirou as roupas antes que seu Adão tirasse as dele. Vem? E a mulher sempre foi assim. E ainda é da mesma maneira. A igreja que desafia o homem é a igreja, veja, que desvia o homem, que queira ser um filho de Deus, é a mulher, a igreja, não a Bíblia. Deus, pois a Bíblia é o homem. Oh, sim, o verbo se fez carne, e ele era um homem. Vem, a Bíblia é o homem, a igreja é a mulher. Vem, não, a Bíblia que desvia o homem, é a igreja que o desvia, é a igreja com a qual ele se desnudou, não como a Bíblia. Vem, não mesmo. A Bíblia lhe declara que ele está nu. Sim, Senhor. Agora note como, pelo sexo, o desejo de sexo, ela desejou o conhecimento para saber o que era e como era esse fruto, se era bom ou não, e ela o fez. Deus o trará de volta algum dia. Porém, por um homem foi entregue por uma mulher, mas foi redimido por um homem, o homem Jesus Cristo, que é a palavra. E então, o que é isso? Notem, para a civilização, aqui não faz muito tempo, eu afirmei, tenho cerca de 4 ou 5 páginas, mas aqui, de esculturas e coisas que eu queria me referir. Mas ouçam, vamos encerrar dizendo isso. Lembre-se, aqui, não faz muito tempo, eu os estava ensinando sobre as 7 trombetas, a festa das trombetas e assim por diante. E eu disse, uma festa, ou 8º dia, assim o 7º dia seria o último, seria o milênio, mas há uma festa do 8º dia, o qual, se fosse o 8º, só houve esses 7 dias, faria com que fosse o 1º dia, novamente, voltaria ao 1º dia. Então, depois que o milênio terminar, haverá um Éden, estabelecido novamente. O grande reino de Deus
será retomado, porque Jesus lutou com Satanás no jardim do Getsemane e reconquistou o Éden, que ele foi preparado no céu para retornar lá no céu. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Quando ele esteve aqui na terra, ele disse: vós, judeus, credes em Deus? Agora eu sei que tenho uma má reputação. E continuou: e dizem que sou isso e aquilo, mas credes em Deus? E assim como credes em Deus, credes também em mim. Ele era Deus manifestado. Vem, credes também. Na casa de meu pai há muitas, ou na economia de meu pai, nos planos de meu pai há muitos palácios. Vou preparar um lugar. Veja como é grande, 1.500 milhas quadradas. Então, onde fica? Ele foi prepará-la. Ele é o Criador. Ele cria todo esse ouro. As ruas são transparentes. Ele é o Criador. Ele está preparando um lugar. Em Apocalipse 21, diz: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Que Deus descia do céu. E o mar já não existia. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O que foram os nossos primeiros céus foi o milênio. O que foi a primeira terra? A primeira terra era esta. Ela será renovada, assim como foi batizada por Noé. Nos dias de sua pregação, foi santificada por Cristo. Quando ele aspergiu seu sangue sobre ela, e será renovada, eliminando todos os germes e tudo mais dela. Na renovação, no final, com um batismo de fogo, que matará todo germe, toda enfermidade, toda doença, toda sujeira que já existe na terra. Ela irromperá e surgirá uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu. Lá estará Deus com seus verdadeiros atributos, filhos e filhas, onde poderá ter companheirismo com eles em santidade, com os olhos cegados para qualquer pecado. Dali em diante não mais haverá pecado. Vamos nós esforçar, não sejais enganados nesse dia, mas esforçai-vos por entrar pela porta, porque todos os que ficarem de fora serão fornicários e compulsientes. Qualquer que olhar para uma mulher ou para a cobiça já começou adultério com ela. De forma estarão mulher de uma fama, homem de má fama, e assim por diante. E somente os que forem redimidos e que estiverem no livro da vida do Cordeiro entrarão pela porta. Portanto, esforçassem, amigos, não sejam enganados nesses últimos dias. Esse é um grande
tempo todos têm dinheiro, todos podem fazer isso e todos podem fazer aquilo. E o dinheiro fluindo por todos os lados, e grandes carros, e tudo mais. Não haverá nada disso naquela cidade. Não haverá nenhum carro, nenhum avião. Não. Será uma civilização completamente diferente. Será outra vez uma civilização não de conhecimento, não de ciência. Eu vou ali só pegar ali um negócio pra mim ficar mexendo no meu nariz, que eu tô gripado. Toda hora meu nariz tá querendo escorrer. Só um momento, gente. Toda hora meu nariz tá querendo escorrer. Tá doido, tá difícil, viu? Toda hora meu nariz quer escorrer. Né, filho? Vamos lá. O gripatou. Então vamos lá. Deixa eu puxar bem pra cá agora. Vamos lá agora. Mas de emocência e de fé no Deus vivo, vamos nos esforçar para entrar lá, pois esse é o todo e o meu propósito é entrar naquela cidade algum dia e olhar para trás e ver cada um de vocês que estão comigo machucando quando cantamos. Os santos vão marchando e quero estar nesse número quando os santos marcharem. Vamos orar. Querido Pai Celestial, à medida que os dias estão se encerrando e vemos que está se aproximando, a promessa está se aproximando. Rogamos, querido Deus, que Tu coloques isso em nossos corações, para que não cometemos nenhum erro. Querido Deus, mantenha nossa consciência pura, mantenha nossos corações velados, Senhor, nossos olhos velados das coisas do mundo e das coisas fãs do mundo, da glória, fã de ser tornar alguém grande. Não importa quão grande seja todos os reis, monarcas, potentados e tudo o mais tenha que perecer e não se levantarão na primeira ressurreição, pois está escrito: bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Ó Deus, a segunda morte, a morte espiritual, não tem poder. Ele está redimido. Ó Deus, pensar que numa hora dessa, um vai vestir e o outro será arrebatado. Dois estarão em uma cama. Eu levantarei um e deixarei o outro. Dois estarão no campo. Eu levantarei um e deixarei o outro. Ó Deus, ajuda-nos a sermos mais puros à Tua vista. Senhor, não importa o que o homem pensa de nós. Ó, que os outros digam, Senhor, que nossas conversas sejam santas, que sejamos temperadas com a palavra de Deus, tão temperadas, Senhor, que não haja engano em nós, enquanto suplicamos por nossos próprios erros, que o sangue de Cristo Jesus permaneça entre nós e Deus, que Ele olhe para nós através do sangue de Jesus,
não por nossa própria justiça ou por quem somos, o que temos feito, mas somente por seu mérito. Deus, conceda isso, que todos que estão sentados aqui nesta noite e ouvirem a mensagem, que nenhum desses se perca, desde a menor criança até a pessoa mais velha, que seu santo desejo seja apenas para Deus e sua palavra. Não sabemos a que hora ele poderá aparecer ou a que horas ele poderá nos convocar para respondê-la em cima no julgamento. Lá sabemos que há horas ele poderá, por assim dizer, dirá nosso cartão da estenda e dizer: é hora de voltar para casa, você tem que ir. Deus, ajude-nos a nos mantermos puros. Conceda isso, Senhor, que possamos viver até a vida do Senhor, se for possível, que possamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, com amor e compreensão, entendendo que Deus está vasculhando o mundo hoje, encontrando cada ovelha perdida, e que possamos falar com elas com o coração temperada de amor e a palavra de Deus, para que possamos encontrar essa última, para que possamos ir para casa e sair desse velho Éden, de Satanás aqui, Senhor. Tudo está baseado na consciência. E mulheres bonitas, como se diz no mundo, com suas propagandas ali, anunciamos e queremos que os rapazes venham com geleias em seus rostos e garotas bonitas com shorts vêm em nossos rádios e televisões, e todo tipo de sujeira e vulgaridade em Hollywood, e todo tipo de vestidos sensuais, sujos e imundos para as mulheres, e os homens sendo pervertidos e usando roupas afeminadas e cortando o cabelo como mulheres e mulheres como homens. Oh Deus, que hora horrível estamos vivendo. Oh, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, limpa-nos pelo sangue, tira toda a sujeira e engano de nós, deixa-nos viver, Senhor, deixa-nos viver sob o sangue, constantemente diante de Ti, é o desejo de nosso coração e nossa súplica sincera, querido Deus, posto nesta mesa, esta noite, onde o Evangelho tem sido colocado, Senhor. Aqui, então, lenços e pequenos embrulhos que estão para os doentes e aflitos, que a oração da fé, Senhor, caia de nossos corações agora, à tua vista. Então, Senhor, se houver alguma coisa impura em nós, Senhor, leva-nos ao julgamento agora. E imploramos por misericórdia, revelação, nós que estamos fazendo, o que estamos fazendo de errado, Senhor, para que possamos pedir, tomar o sangue e nos purificar. Cura essas pessoas doentes e faças com que elas fiquem bem. Pai, veja, seja o que for, onde elas for, que assim seja, Pai.
Dar-nos a determinação para servir a Ti, e somente a Ti. Conceda-nos isso, Senhor. Conceda segurança e essas pessoas queridas que estão a caminho de casa. Obrigado pelo modo como Tu curastes as pessoas. Eu, o garotinho da irmã Schaeffer e do irmão Scheffert, machucado na bicicleta, rogo que nenhum mal aconteça a ele. O garotinho andando de bicicleta, rogo que ele fique bem. Nós te agradecemos por tua cura desses outros pelos quais temos pedido, e sabemos que o que pedimos recebemos, porque temos confiança naquele que fez a promessa. Dá-nos de tua graça, Senhor, e perdoa-nos os nossos pecados. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vós o amam, creem nele. Então, casados e fartos do reino dos cansados do fardo do reino de Satanás, creio que está chegando o milênio, e o seu milênio, o seu Ed, crê que está sendo formado hoje. Veja, tudo é baseado em intelectualidade, tudo mesmo tem que ser provado cientificamente antes que eles creiam. E você não pode provar Deus cientificamente, tem que aceitá-lo pela fé, porque é necessário que aquele que se aproximar de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Ó Deus, nada quero saber senão o sangue de Jesus Cristo, que me purifica do pecado. Nada conheço senão Jesus Cristo. Ou como Paulo disse, outrora, assim diga eu nesta noite, porque nada me propus saber entre vós, senão conhecer a Jesus Cristo, e este é crucificado. Isso é tudo que eu sei lhe dizer, que esta Bíblia eu creio de todo o meu coração, se conheço meu coração, que é a perfeita e naturalidade inadulterada palavra de Deus. Por ela eu vivo, por ela me firmo, e se eu estiver 10.000 vidas, daria todas elas por esta palavra, pois é a palavra de Jesus Cristo, e não me importa o quanto tente refutá-la, o quanto a ciência tenta dizer que ela não é confiável, e assim por diante. Para mim, a única coisa no mundo em que eu posso confiar é a palavra. Ele é meu, eu amo. E vocês? Se há algum pecado em seu coração, se há alguma culpa em seu coração, se você tem algo, ore agora e peça a Deus que eu perdoe. Ore por mim, eu oro por vocês. Deus os abençoe. É minha oração, irmão. O irmão Brana começa a cantar. Até nos encontrarmos, Deus esteja com vocês, até nos encontrarmos. Vocês amam uns aos outros? João disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros, pois o amor cobre multidão de pecado.
Agora vamos apertar a mão um dos outros. Deus esteja com vocês até nos encontrarmos novamente, até nos encontrarmos, até assim, vejam, sejam amáveis uns com os outros, sejam amáveis em todos, tratem bem o seu próximo, mantenham-se sem mancha até que Jesus venha, até nos encontrarmos, Deus esteja com vocês até nos encontrarmos novamente. Vocês o amam? Essa é a minha oração. Ore por mim. Eu orei por vocês. Vocês têm que voltar para Tux agora. E rogo que Deus abençoe a todos vocês. Estarei indo de lá para o Canadá e de volta para o Colorado e por muitos lugares. Vem, o irmão Tony está ali e minha grande coisa tem acontecido lá no Vaticano, em Roma. Eles estão clamando por um revivamento, uma reunião para eu ir lá e realizar um revivamento em Roma. Ele acabou de voltar. As pessoas estão todas reunidas. Eles têm uma grande arena lá, com milhares e milhares de lugares. E eles querem que eu vá para um revivamento. Querem ver a glória do Senhor no ministro. Eu não sei, tenho que orar sobre isso e ver o que o Senhor vai me dizer. Meu Deus, lembre-se de orar, todos nós juntos, o que estamos fazendo, estamos aguardando a vida de nosso bendito Salvador. Eis que as folhas da figueira já estão revertecendo o evangelho de seu reino. Tem ido a todas as nações e estamos perto do fim. Como se pode ver, é isso certo. Então, alegremente vamos anunciar a mensagem de sua bendita aparição. Logo, veja, virá em glória. Vamos cortar a um e a todos. Então, desperta-te, santos do Senhor, porque cochilar quando o fim está se aproximando. Vamos nos preparar para aquela chamada final. Ele se tornará para o oeste e o cavalgará novamente num desses dias. Lembre-se, ele certamente o fará. Isso mesmo. Até lá, leva tu contigo, no nome de Jesus, filho da dor ao do sofrimento. Ele lhe dará alegria e conforto. Leva-o onde quer que for. Nome precioso, precioso nome. Que doce esperança da terra e gozo do céu. Precioso nome. Quão doce, como é doce. Esperança da terra e gozo do céu. Nome Jesus, inclinando-nos, prostrando-nos a seus pés, reinos dos reis, Rei dos reis, no céu o coroaremos quando nossa jornada se findar. Nome precioso, quão doce, esperança da terra e gozo do céu, precioso nome. Quão doce, esperança da terra, o gozo do céu. Agora, nesse último verso, vamos cantá-lo com o coração inclinando. Leva tu contigo o nome de Jesus como um
escudo contra toda armadilha e contra as tensões de cercarem essas coisas do reino de Satanás, seja simplesmente sussurrei esse santo nome em oração. Isso é tudo. Então se afaste. Funciona. Eu já experimentei, somente creia agora, porque funcionará. Simplesmente sussurre seu santo nome em oração. Leva tu contigo, nome de Jesus, com um escudo contra a armadilha. Quando as tensões te cercarem, o que você faz então? Simplesmente sussurre esse santo nome em oração. Ó, véu santo vira sobre sua face. Nome precioso, ó, quão doce, esperança da terra e gozo do céu, precioso nome, quão doce, esperança da terra e gozo do céu. Vamos inclinar as nossas cabeças agora, enquanto eu peço ao irmão Beuler lá atrás para vir aqui na plataforma. Irmão Brana, sussurra, leve tu contigo o nome de Jesus. Simplesmente sussurre seu santo nome em oração. Você os peste, irmão Belle, despeça-nos em oração. Nome precioso, esperança da terra, gozo do céu, nome precioso, é com doce, esperança da terra e gozo do céu. Agora com nossas cabeças inclinadas e nossas orações inclinadas, nossos corações inclinados, irmão Billy, um de nossos associados aqui, irmão Estre, Billy, mas excelente irmão cristão, homem fiel, vou lhe pedir para despedir a audiência nessa noite em oração. Deus abençoe, irmão. Essa mensagem. Aí aqui terminei a mensagem, gente. Eu vou ler só a capa aqui, ó. Vou ler só a capa aqui agora para vocês. A capa tá falando assim, ó. Agora isso produziu esse grande Éden, no qual vivem agora, um Éden da igreja, do mundo, todas elas estão se unindo agora num grande concílio ecumênico e vão ter a igreja mundial toda sob uma cabeça, onde Satanás será entronizado. Exatamente, e a última chamada está saindo para chamar a noiva antes que ela entre nisso, porque uma vez nisso ela terá. Não dá para ver aqui, gente. O amado. Ela terá a marca da besta e perdida. Ela nunca sairá disso, porque isso se diz: sai do meio deles, povo meu, antes que entre nisso, saia disso, deles, separa-te. Parágrafo 57. Não dá para saber o que está aqui. Aí eu vou mostrar para vocês, é isso aqui que está escrito. Eu gosto de só apenas ler. Então, esta daqui é o Éden de Satanás, eu terminei ela aqui. Agora eu vou passar para essa outra aqui, ó, novinha. Tudo novinho, ó. Eu gosto de ler as coisas de Deus. Então essa aqui eu terminei, né? Agora eu vou ler Chamados para Fora. É o nome do título da mensagem, Chamados para Fora. Jesus disse: quanto aos filhos do homem for revelado do céu, deixe-me encerrar dizendo isto,
que o Filho do Homem está agora sendo revelado do céu. Será que isso vai acontecer depois de um tempo, irmão? Brana, é agora. Espero que não ter que tornar isso tão pessoal desta reunião, mas que sem Espírito dentro de vocês, que lhe foi dado por Deus, possa ler que estou falando. O Filho do Homem já tem vindo da glória e está se revelando nos últimos anos à sua igreja em misericórdia, mostrando-lhe sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se como fez a Abraão antes da destruição. Ele tem vindo agora em misericórdia, revelando-se à igreja, tem sido ridicularizado e escorraçado. A próxima vez que ele se revela, será que no juízo para o mundo e as nações que têm se esquecido de Deus e pegaram em seu caminho de graça, seu dia de graça, melhor dizendo, passaram porque se esqueceram de Deus e estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o anjo do Senhor lá atrás, zombando e debochando dele, mas ele está aqui agora em misericórdia. Amém. O irmão Jofes disse: Deus te abençoe. Estamos muito felizes em tê-lo conosco. Obrigado, irmão. Vamos orar. O Senhor estão agradecido para te abençoar. E pedimos que tua presença abençoe a todos nós e que nós, nessa noite, tenhamos o privilégio de vir ganhar almas para o reino de Deus, trazendo de volta as ovelhas que se extraviram. Ó Deus eterno e bendito, fale conosco através de tua palavra, como nunca antes, e dê-nos o desejo de nossos corações de ver os filhos nascidos no reino. Então, cure os doentes e os aflitos, receba agora do culto, enquanto nós encomendamos a Ti, pois pedimos isso em nome de Teu santo e amado Filho, Jesus. Amém. Pode se assentar. Fiquem muito felizes nesta tarde ao saber que uma pequena ajuda está a caminho para mim, pois o irmão Tommy Hobbs, meu bom irmão e amigo, deve chegar aqui agora com seu filme Ouro Negro para sábado à noite, creio eu, e depois ele também vai ajudar no domingo à tarde. Irmão Tommy estará pregando e orando pelos enfermos. Então eu sei que vocês apreciarão esse grande servo do Senhor, o irmão Tommy Osmond. E agora, nesta noite, o Senhor permitindo, tenho 2 Bíblias e não quero pregar usando as 2, mas eu tinha um texto ou uma escritura que eu gostaria de ler em uma, e então usando o texto na outra. O livro do Evangelho de São João, no capítulo 17, e começando no versículo 26, lemos o seguinte: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam
e se davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem... Deixa eu ver se eu consigo lançar aqui. No dia que o Filho do Homem se há de manifestar. E agora, com um texto. Então, eu digo isso para ter um contexto, mas benditas Escrituras em Gênesis, capítulo 19, versículo 22, está escrito assim: escapa-te para ali, porque nada pode fazer. Enquanto não estivesse ali chegando, eu gostaria de tomar como tema nesta noite, se o Senhor permitir, dessa forma, os chamados para fora. A noite passada, estava em meu coração falar sobre o assunto, a Escritura na parede. E o Senhor nos abençoe. E Ele não só nos abençoou, mas também promoveu seu reino ao permitir que leamos sua palavra e que o Espírito Santo nos revele as coisas que estão tão próximas. E ao fazer isso, tipificamos o grande e moderna Babilônia com a grande e moderna América, e constatamos que nestas nações hoje nos encontramos com o mesmo tipo de situação em que eles se encontravam quando vieram a Escritura na parede. E também vimos que temos uma Escritura na parede e as mesmas condições, moralmente falando. Eles estavam bebendo vinho com as mulheres de má fama, aqueles dias chamados de concubinas, e hoje são chamadas bem de estrelas de cinema, e assim por diante. Elas estavam na classe delas naquelas épocas, mas agora estão espalhadas por toda a parte. O pecado é como um ovo que foi quebrado em um pires, e o pecado seria o amarelo no meio. Creio que se chama gema. É quando você vai pegar a gema e ela se espalha para todo o ovo. É assim que é o pecado. Se você simplesmente o comercializa e o embeleza, e o que faz parecer bonito, ele dá outro nome. Você o espalha por toda parte. É isso que é o pecado. Tem feito nessa nossa grande e bela nação. Ele tem sido glamorizado, ou melhor, glamorizado. O pecado tem se tornado glamour. Anos atrás, ele tinha o velho Charles Bates-Bom, uma criatura de aparência horrível, como Charles Bom, cobrindo as orelhas e que parecia um animal pré-histórico.
Essa era Charles Bassler. Com ele, alguns anos atrás, hoje ele está todo polido. Ele está no que chama de para-choque e é popular em muitas das chamadas geladeiras cristãs. Corre, mas ele é o mesmo velho demônio maligno. Às vezes, a vovó costumava fumar um velho cachimbo para aliviar a dor de dente. Mas, como esse demônio se tornou popular, a filha e a mãe e até mesmo a criancinha fumam e é popular, mas é pecado do mesmo jeito. Só está escondido sob outro nome. Antigamente era errado as pessoas apostarem. Havia lugares de má fama onde essas coisas aconteciam, bares onde pessoas de respeito não frequentavam. E mulheres costumavam, quando desciam a rua onde havia um bar, passava para o outro lado. Mas hoje ela põe seu pé no bar, deixa uma babá cuidar de seus filhos e se torna essa frequentadora de bares. Em vez de uma mãe, ela é mais popular ao jogo de azar que costuma ser praticado nos antros e nos encontrejos do submundo. Tornou-se algo que, toda vez que chega alguém, eles pagam as cartas e começam a jogar. Isso ainda é pecado. Deus fará você pagar pelo seu pecado. Ele odeia o pecado, porque ele é o Deus Santo, e o Deus Santo não pode tolerar o pecado. Se ele pudesse tolerar o pecado, ele teria parado tudo quanto o primeiro pecado foi cometido. Mas o pecado requer morte, e aqueles que o cometem já estão mortos em delitos e pecados. Sei que isso machuca, mas é isso que eu quero que isso faça. É que machuque. Vimos que por meio desses grandes males, vemos uma varredura dos julgamentos que vamos por vir para esse país, pois Deus não pode nos deixar ficar impunes com o pecado. Ele não poderia ser um Deus justo e nos deixar viver da maneira que estamos vivendo, sem nos fazer pagar por isso. Como já disse antes, digo novamente, se Deus dos céus nos deixar ficar impuros, como que estamos fazendo, ele, para ser justo, teria que aceitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa por tê-las destruído, pois somos tão ruins como elas, como Sodoma e Gomorra, talvez até pior. E agora, qualquer pessoa que tenha o mínimo de verdade, Espírito de Deus em si, consegue sentir o sopro quente do julgamento que se aproxima em seu espírito. Você pode discernir e saber que algo está prestes a acontecer. O mundo interior está tremendo, mas as pequenas nações, as grandes nações, pois
nas mãos dos bolcheviques, comunistas, ímpios, sanguinários, de seitas em oração, está o poder da transformação. Este mundo em cinza, em um minuto, só as misericórdias de Deus sendo longanimino é tudo o que está detendo isso. Podemos nos tornar satélites da Rússia antes do amanhecer e no entardecer. Não percebemos, simplesmente seguimos em frente e eles não sabem o porquê de toda essa condição nervosa, quanto o mundo tem se tornado neurótico. Até os próprios psiquiatras estão todos colocados nervosos. O natural nunca será capaz de interpretar o sobrenatural. Nem os mágicos e astrólogos jamais conseguirão ler a Escritura na parte. Foi necessário um homem cheio do Espírito Santo para fazê-lo. Aqueles astrólogos não conseguiam ler as línguas desconhecidas. Eles não tinham o dom de interpretação para conhecer o sobrenatural. Portanto, eles não sabiam do que se tratavam. É assim que o mundo está hoje. Eles têm se deixado levar por festas de rock and roll, grandes festivais em suas igrejas, seminários, frios. E, pessoal, eu vou terminar por aqui, porque já deu 1 hora de leitura. Como deu 1 hora de leitura, eu vou ficar só por isso mesmo, só com 1 hora de leitura. Terminei agora na página 3. Na próxima leitura eu vou para 4. Os chamados para fora. Eu estou com essa mensagem. Já terminei a mensagem, o Ed de Satanás. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. E fica com Deus aí. Uma boa noite para todo mundo. Eu vou encerrar a live.